Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta. Esse podcast é um projeto da Binous, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Binous. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo a gente. Estamos começando mais um episódio da nossa terceira temporada, As 12 Habilidades do Futuro. Quero primeiramente agradecer a presença de Isabela Jabor. Palmas. Muito obrigada. Tudo bem, Oti? Tudo em paz, e você? Tudo ótimo. Pronta também. para mais uma conversa? Prontíssima. Eu tô muito animada pro papo de hoje. Boa. E a habilidade de hoje é comunicação não violenta. E aí a gente trouxe uma pessoa especialíssima para falar sobre isso, que é Sheili. Muito bem-vinda, Sheili. Palmas. Editor, capricha que merece, hein? Ele põe umas palminhas mesmo. Põe uma palminha. É real. A gente pede pra dar aquela ovacionada. Gosta sim. E quando ele bota pouco, a gente pede pra aumentar. A gente aumenta mais. Gosto. O recado pra ele é sempre capricha. Capricha nessa hora que é importante. Bom, mas antes da gente começar esse papo, Sheili, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Sheili? Eu sou aquela pessoa que você procura quando não sabe o que fazer pra sair de uma enrascada. E que tem a ver com a sua comunicação. Enrascadas de que tipo, Sheili? Vou falar os tipos. Enrascada, sei lá, seu líder na empresa disse para você fazer uma apresentação amanhã na frente de uma grande audiência. Ou na frente de um cliente muito importante. Boa. Ou você acabou de ser promovida e percebe que esses novos pares, né, os seus colegas, não estão reagindo à sua comunicação, que funcionava muito com a sua equipe antes. Antes funcionava pra caramba e agora parece que você tá falando uma língua que eles desconhecem e você percebe que vai ter que mudar a sua comunicação. Ou você tá tretando, né? Às vezes com um par, às vezes com um liderado, às vezes com um líder, às vezes com alguém que chegou na empresa e parece que tá querendo tirar o seu trabalho, vamos dizer assim, né? Vocês estão conflitando ali. E tudo tem a ver com comunicação. Muitas vezes, inclusive, em casa, você precisa aprimorar sua comunicação com um parceiro ou alguma coisa assim. Mas, no geral, são questões profissionais. Então, eu sou essa pessoa que contribui para que outras tenham uma comunicação mais eficiente, mais efetiva, com quem quer que seja. Perfeito. Você ajuda a lidar com tretas, é isso? Muito. Essencialmente. Em resumo, né? Quando tem uma outra pessoa ali, é uma treta. Talvez, como eu trabalho muito preparando pessoas para apresentações, para TED, para buscar investimento, enfim, isso não é exatamente a situação da treta, né? Essa seria uma outra coisa, que é você ter essas habilidades para conquistar uma audiência, mas dá para considerar uma treta também, né? Quando você treme na frente de uma audiência, é uma treta. Pode ser para a pessoa uma treta. Ou quando você tem um objetivo muito grande, né? Tipo, eu preciso alcançar isso e isso aqui com essa apresentação. E não alcançar vai ser uma treta. Então você quer evitar a treta. Exato. Então eu sou essa pessoa, a minha formação é em direção de teatro, bacharelado em artes cênicas, depois eu estudei movimento do corpo. Olha aí. E cheguei no mundo corporativo fazendo direção artística de grandes eventos corporativos. Sabe essas convenções que leva todo mundo para um hotel, não sei o que, não sei o que lá? Tem alguém que dirige isso. Não sou eu que escolho as pessoas que vão estar lá, mas eu digo, vai som, vai luz, fulano subiu, e agora? Cadê não sei o quê? Cadê o vídeo do Beltrano? Essa coisa toda, tipo, essa orquestração é uma coisa que tem muito a ver com direção de teatro, mas é no mundo corporativo. Ssó que aí eu dirigia os eventos, e o evento é um investimento muito alto. Tem uma grande cenografia, as pessoas todas vão para algum lugar, coffee muito gostoso, sobe alguém no palco para falar, em 2 minutos a plateia tá roncando, odiando. Acaba com o evento, né? Ele tava lindo até ali, até as pessoas começarem a falar com pouco preparo. Perfeito. Porque de última hora precisaram se apressar ali, não é por maldade, é que muitas vezes as pessoas elas podem pensar no evento no dia anterior, com a quantidade de coisas que elas têm para fazer, então eu comecei a treinar as pessoas que vão subir o palco. Perfeito. Nossa, e tem muito, você falou essa questão de treinar as pessoas para isso, né?
A gente... É algo tão natural. A gente acha que é tão natural nosso. É falar, né? E a gente aprendeu a falar e a gente vai lá e fala. Mas não é. Tem técnica aí, nesse caso, né? Em termos de oratória, em termos de gestual, postura, respiração. Acho que tem tanta coisa que a gente deveria aprender para, né, não cair. Poderia aprender para não cair nessas tretas, né? Mas vamos falar muito disso hoje, né? Boa. Bom, então agora, pra gente começar o nosso assunto, queria te perguntar o que é comunicação não violenta? É falar manso, com um tom de voz baixo, com pausas. Mentira! 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 Aliás, uma pessoa pode ser muito violenta falando muito calmamente. Muitas pessoas acham que ser educado é ter uma boa comunicação. Isso é um básico, né? A gente espera que todo mundo seja educado. Mas digamos que eu esteja gritando. Tô desesperada, gente, socorro! Isso é violento? Ou eu posso estar falando assim... Otávio, eu me senti muito manipulada ontem quando você disse pra mim que eu deveria mudar o horário da reunião. Afinal, essa reunião é uma reunião que depende de nós dois, né? O que é mais violento? Eu te acusar de me manipular? Perfeito. Ou eu gritar sobre algo que eu estou sentindo? Sim. Então, a comunicação não violenta... É melhor dizer o que ela não é primeiro. Ela não é ser fofa. Ela não é falar devagar, nem baixo e nem ser educado. Ela é uma maneira de criar conexão com quem a gente está conversando. Perfeito. Porque se a violência está presente, segundo o que dizia o Marshall, que sistematizou isso, se a violência está presente na comunicação, ou seja, a vontade de te agredir, por exemplo, ou o seu medo de que eu te agrida, Sim. ela provavelmente não será eficiente. Entendi. Pode ser tanto uma violência passiva quanto ativa, nesse caso. Sim, então. pode ser, sei lá, se o seu... Você tá com medo de ser demitido. Você não vai conseguir, provavelmente, se conectar muito bem com essa liderança com quem você tem que conversar. Perfeito. Ou se alguém tá com raiva do outro. Se a gente não lidar com esses sentimentos, essa conexão não vai acontecer. Entendi. E não adianta dizer que a gente vai deixar isso em casa, nossos queridos sentimentos, e vamos pro trabalho só... com os nossos pensamentos e a nossa produtividade. Não vai acontecer, porque toda a treta... E aí eu vou... Pode falar? Pode. Pode, tá liberado. Tá liberado. Aí eu vou cagar uma regra. Pode. Não, vou falar diferente. Aí eu vou soltar uma regra. Vou soltar uma regra que é 99,9% das tretas no ambiente profissional vem de sentimentos que não foram explicitados, trabalhados, compreendidos, acolhidos, esse tipo de coisa. Uma bomba relógio de sentimento, então. Fica reprimindo e chega uma hora que, por qualquer motivo, explode e aí... Peguei ranço porque eu acho que você tá tentando me passar a perna, porque eu vi você falando direto com o líder ao invés de falar comigo. E esse projeto, eu sou a líder desse projeto, mas você tá indo falar com o meu chefe ao invés de falar comigo. Eu comecei a pegar ranço de você. Eu comecei a achar que você tá querendo me passar a perna. De repente, eu já tô falando com o chato. Entendi. Tô falando com aquele cara que passa a perna em todo mundo. Já tô falando mal de você pra minha amiga aqui do lado. E quando foi ver, não, é como se não tivesse mais reconciliação. Vai ser uma coisinha fora do pinico que você vai fazer. Eu vou virar no giraia. E a coisa vai degringolar. Ou eu vou querer me afastar. Muitas pessoas pedem demissão, gente. Eu trabalhei porque eu dou mentoria individual também. Tava trabalhando como executiva. E ela já tinha chegado no ponto de... na conclusão de pedir demissão, porque era uma situação assim, uma colega que passava por cima, digamos assim, passava na visão dela, estava passando por cima dela para falar com... Quando a gente foi ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo e propôs uma conversa dela, ensaiou uma conversa dela com essa pessoa, tudo se diluiu. Tinha um monte de interpretação, um monte de coisas que eram fantasias da cabeça. Nossa, esse exemplo que você usou... Eu quero saber quem nunca passou por isso. Passou por isso. Seja ou como a pessoa que foi apontada, né, por achar, ou porque você não julgou também, né? Que você falou, aquela pessoa ali quer fazer isso. Você perguntou pra ela? Ela verbalizou isso? Né? Não, e às vezes é até questão de entender, né? Se colocar no lugar dali do outro, pra entender se de fato a pessoa tá passando por cima porque ela quer de má intenção, ou se realmente, sei lá, às vezes ela não sente abertura contigo pra ir conversar, então, né? Aí você chegou no ponto mais legal e difícil de uma comunicação não violenta. Se ela está de má intenção. Pra gente falar de comunicação não violenta, a gente precisa falar de violência. Perfeito. Saiu meu sotaque parado, de violência.
Quando a gente diz que tem a má intenção e a boa intenção, a gente começa a gerar violência. É uma linguagem violenta. Entendi. O bom e mal, o certo e errado, o bom e o ruim. Os extremos, né? Buscando... Quando a gente reduz as coisas a isso, uma pessoa, ela teve má intenção. Tudo bem, mas o que é uma má intenção? Alguém sai de casa pra ter má intenção com os outros, né? Talvez pra ela não seja uma má intenção. Para você seja... Quando a gente retira a complexidade da vida, a gente começa a ser mais violento. Então, essa ideia binária de certo e errado, não quer dizer que tem que tudo a gente deva aceitar, não é disso que eu tô falando, gente. Mas essa ideia de que fulano tá errado, quando eu digo você tá errado, eu vou conversar com você sobre uma coisa, mas eu tenho certeza que você tá errado e eu tô certa, essa conversa já não vai ser frutífera. Eu preciso considerar a possibilidade de eu estar errada e de você estar certa. Ou de ter outras coisas no meio do caminho. Você tá um pouco certo e eu também um pouco certa. E você um pouco errado e eu também um pouco errada, olha só. Cada um enxergando uma parte do prisma, né? Mas o prisma ele é muito mais complexo do que só dois lados. Complexidade é uma coisa que a gente precisa reconhecer para ter uma comunicação mais efetiva. O que tem de violento? O que é violento e o que não é violento? O que pode ser, porque eu não tenho certezas absolutas. Quando a gente fala de comunicação, primeiro a gente não tem uma certeza absoluta. Legal. Mas como eu compreendo isso, trabalhando com isso há bastante tempo, com questões de comunicação, é violência quando você coloca na outra pessoa a responsabilidade pelo que você está sentindo. Então, eu posso falar assim, digamos que eu sou sua companheira, Isabela. Né? A gente é namorada. Então eu chego e digo assim, Isabela, eu tô muito triste porque você não lavou a louça hoje. A gente mora junto, eu tô... Isso, eu tô colocando a responsabilidade da minha tristeza na sua atitude. Quando a gente vai buscar uma comunicação mais eficiente, eu vou pegar a sua atitude, pode ser um estímulo, mas a causa da minha tristeza não é a sua atitude de não lavar a louça, é uma necessidade que eu tenho, que foi atendida ou não. Que necessidade está por trás de eu querer que você lave a louça? Eu vou ter que investigar. Pode ser uma necessidade de organização da casa, por exemplo, que eu gosto de uma casa organizada, porque eu acredito que uma casa organizada é um lar organizado, vai ter um relacionamento mais organizado, pode ser uma crença minha. Pode ser porque a gente já combinou isso e você descumprir um combinado comigo é uma coisa que me deixa... Não, descumprir um combinado não. Eu acho muito importante os compromissos quando a gente tem um relacionamento amoroso. Os compromissos de um relacionamento. Então eu vou ter que investigar. Olha que complexo, porque eu preciso, a partir do meu sentimento de tristeza, ou de raiva, ou de alegria, eu preciso investigar a mim mesma, eu preciso de autoconhecimento para entender qual foi a minha necessidade que não foi ou foi atendida. Então aqui, qual foi a necessidade? Digamos que a minha necessidade é de organização. Não é uma coisa do nosso combinado. É porque eu não consigo ver uma pia suja, que eu não consigo dormir, não consigo falar. Sabe essas pessoas sem louça na pia, não dá pra deitar na cama. Tem gente que tem essa associação. Eu não tenho, mas tem gente que tem. Aí, beleza. Eu poderia expressar isso pra você dizendo, Isabela, eu vi a louça na pia e eu fiquei triste. Porque pra mim a organização é tão importante. Eu não consigo dormir se eu não vejo essa pia limpa. Eu não consigo nem deitar na cama. Parece que a pia fica me chamando. Rola você fazer? Você lava a louça quando você estiver de home office? Sei lá. É uma proposta, não é uma imposição. É diferente de eu dizer assim, eu tô pé da vida porque você não fez tal coisa. Porque daí você vai se sentir como? Não, daí você vai se sentir envergonhada. Porque daí o que eu tô querendo? Eu tô querendo melhorar essa situação ou eu tô querendo te envergonhar por não ter feito uma coisa? Sim. Digamos que a gente tivesse combinado. Eu preciso entender muito o que eu tô querendo. Isso é muito difícil. Qual é a minha necessidade? É ver você sofrer? Né, naquilo. Sabe quando a pessoa diz assim, pede desculpa pro seu irmão. Aí ele vai lá, diz desculpa. Ah, não tá valendo. Desculpa. Ah, tá, agora valeu. Eu quero que a pessoa peça desculpa, eu quero que ela sofra. Ou você quer controlar a pessoa também, né? Se eu quero que ela sofra, eu estou cometendo uma violência. Perfeito. Porque eu entendo... Aí nós vamos voltar lá para o que a gente falou antes. Eu entendo que existe o certo e o errado. Você tá errada, você merece sofrer punição. E punição na nossa sociedade é sofrimento. Perfeito. Esse é meio complexo, mas é por aí. É por aí. Então a gente precisa entender. Se eu acredito que bandido bom é bandido morto, eu faço isso com a minha companheira... Dentro da... Se eu faço isso com quem eu amo, se eu faço isso com uma criança que eu amo... Sim.
O que eu não vou fazer no ambiente profissional que eu sou obrigada a conviver? Perfeito. Eu tô aqui gravando podcast com vocês, nem conheço vocês, estão loucos? Sou obrigada a conviver? Então, imagina, eu faço isso com as pessoas que eu amo. E por que eu faço isso? Porque eu fui ensinada assim. Perfeito. Eu fui ensinada que se você errou, você merece punição. E quando eu sou ensinada assim, a minha tendência vai ser esconder o erro. Se eu tenho medo de ser punida, falo que vira batata quente. Eu tenho medo de sofrer punição. Aí você chega pra mim, Otávio, Sheili, mas não era pra você ter trazido aqui o livro tal pra nossa gravação? Eu falo assim, não, mas você também não me lembrou. Não, mas também é que a Isabela... A Isabela disse que ia trazer o livro. Sim. Por que eu não tô assumindo a responsabilidade? Sim. Por isso. Porque eu tenho medo que você me puna de alguma forma. Ou me constranja, me faça passar vergonha... ou me exponha aqui na frente, ou eventualmente me demita, porque as relações de poder têm que ser observadas. Né? Existe uma relação de poder aqui, né? Tô brincando, mas o podcast é de vocês, eu sou a convidada, tem uma relação de hierárquica, de certa forma, né? Então tem isso. O que eu quero no fim do dia? A gente precisa se perguntar, para ter uma comunicação efetiva, ou não alienante, né? O oposto de uma comunicação efetiva é uma comunicação alienante, aliena a conversa. Sim. Eu preciso me perguntar o que eu quero. Legal. Eu quero a pia limpa ou eu quero que você sofra, comece a chorar e peça desculpas pra mim? Sim. E na hora que você fala isso, você falou de observar as lideranças, claramente a gente consegue enxergar milhões de exemplos. Acho que com certeza quem tá ouvindo a gente já pensou em uns 5 de uma liderança fazendo isso com uma pessoa liderada, né? Por exemplo, aqui você deu o exemplo da louça, mas a gente podia estar falando de um relatório, a gente podia estar falando de qualquer coisa, né? Eu pedi para você fazer, por que você não fez? E aí tem a questão da vergonha só entre as duas pessoas, porque tem, né, a pressão ali de algumas lideranças 1 a 1, mas também tem quando essa liderança leva pro coletivo, né? E aí como que isso reverbera? Tem um exemplo que eu gosto muito que é assim. Digamos que a gente marcou uma reunião aqui, online. Quase nunca acontece hoje com vocês que estão nos acompanhando. Reunião online. Otávio chegou 10 minutos atrasado na reunião e a gente precisava definir uma coisa. Aí eu sou a líder desse momento, né? E aí eu posso falar pra você, por exemplo, poxa, Otávio, você chegou atrasado de novo, cara. Como é que nós vamos pra frente desse jeito? Quando ele entra na reunião, eu já solto uma. E pode ser com ironia, pode ser com sarcasmo, tudo isso é violência. Porque aí ele vai sentir... O que ele vai fazer primeiro? Poxa, desculpa, pessoal, não era... E com essa qualidade de comportamento, se ele começa a se sentir envergonhado, começa a se desculpar, qual é a qualidade que ele vai trazer para a reunião que tá em andamento? Perfeito. Isso é uma coisa. Ou eu poderia dizer... Nossa, Otávio, você chegou atrasado. Eu não quero dizer que ele não chegou. Ele chegou, nós estamos vendo. Se eu quiser fazer um apontamento, eu posso fazer agora, eu posso fazer depois. Mas eu posso dizer, poxa, Otávio, você chegou atrasado. Eu queria muito discutir esse projeto com você. É tão importante pra mim a sua opinião. Legal. Provavelmente ele também vai se desculpar. Mas qual é a qualidade que ele vai ter pra sequência da reunião? Tipo, se ele não tiver brilhante, ele não vai ser o cara brilhante que ele é. Se ele tiver envergonhado, se ele tiver com medo, se ele tiver inseguro. Sim. Ninguém inseguro rende. Isso é uma historinha pra boi dormir, né? E eu aqui falando de comunicação não verbal, historinha pra boi dormir. Eu sou fora da curva aqui o jeito de falar de comunicação não violenta. Mas às vezes ser direto em alguns pontos, assim, explicitar o que você tá sentindo... é mais efetivo do que você enrolar. As pessoas falam muito sobre interromper o outro. Tem gente que não interrompe o outro, acha que o outro tá falando muito. Nós que somos facilitadores, né? O Otávio também. Estamos facilitando conversas, reuniões. Aí tem outro dia eu fui facilitar um curso e aí o gestor me elogiou porque ele falou, nossa, você consegue interromper as pessoas, né? Porque sempre tem, olha, julgamentos. Mas volta e meia aparece aquela pessoa que fala mais que todo mundo, que vai fazer um apontamento e ele fica gigantesco. Sim. E você tem um tempo, você tem conteúdo, você tem que chegar num resultado. É mais elegante, é mais efetivo você falar, olha, eu não tô conseguindo prestar atenção agora em tudo que você tem pra dizer. Esse assunto tá muito interessante, eu tô gostando dos seus apontamentos, mas nesse momento eu preciso passar pro próximo, do que você fingir que tá ouvindo a pessoa e ficar revirando o olho, que é o que acontece em reuniões. É verdade. Uma pessoa começa a falar, em vez do outro dizer, olha... E nesse momento eu nem tô conseguindo prestar atenção, porque a minha cabeça tá cheia de outra coisa. Ou a gente tem um outro tópico, a pessoa fica ouvindo. E aí ela começa a criar, né? Ai, aquele falador, aquele sempre interrompe. Ai, fica monopolizando a conversa. Mas isso é você que tá criando. O outro pode até estar falando bastante. Né? Perfeito. Mas você que tá julgando que ele é monopolizador, você não está sinalizando que aquilo tá
desacordo de alguma forma com o que você gostaria para aquela reunião, você não tá falando nada. Você não tá ajudando a balizar também, né? A pessoa também não tá tendo retorno, como é que ela vai saber se ela tá saindo ou não, né? Por isso se expressar é tão importante. Perfeito. E geralmente a pessoa não expressa porque ela não sabe como. Ela fala, se eu falar, eu vou gritar. eu vou lá matar... como é que é? Esmagar o pescoço da pessoa. Não, isso me lembrou uma situação muito comum também em reunião, vocês, né, já devem ter passado por isso, que é uma pessoa vai falando, aí a outra começa, pega um telefone, não tá mais nem aí. Né? Vai ali fingindo que tá fazendo, aí são as famosas, viram o quê? Nas reuniões remotas tá acontecendo pra caramba, porque a galera tá tudo no alt tab ali, com a reunião rolando no áudio e fazendo milhões de outras coisas. Exato, e às vezes acontece, realmente, a pessoa vai, emenda no outro assunto, e aí Sim. cadê? Não é violento ou então mal educado você falar, gente, então, mas peraí, você foi pra um ponto, vamos guardar esse ponto, vamos voltar aqui pro objetivo da reunião? Verdade. Mas a comunicação não violenta é muito boa pra isso, porque se você tá a fim de interromper a pessoa, ou você tem uma colocação e não consegue fazer, e você não faz, é uma violência contra você. Então não é sobre não ser violento somente com a outra pessoa. Olha só. É sobre você não ser violenta com você. Se eu tenho uma contribuição que eu acredito ser importante para nossa discussão aqui e eu não consigo expressar porque tem alguém que tá falando, eu vou ficar com isso engasgado. Sabe quando tem uma reunião e alguém dá uma ideia? É uma reunião com a alta liderança da empresa. Aí alguém dá uma ideia e eu que tô do lado penso assim... Essa pessoa só pode estar maluca. Porque a minha área que vai ter que entregar esse negócio, ela tá louca, ela tá falando isso na frente do presidente, ela não tem noção, ela tá maluca. E eu começo a ficar com raiva, minha cara fica vermelha, assim, não dá nem pra esconder. Esse momento que eu fervi aqui, né, que me veio uma raiva, me subiu um ódio, é um sentimento vindo. Eu quero expressar que não é possível fazer esse projeto desse jeito. Só que muitas vezes a pessoa... no medo de se complicar na frente da liderança, de ser grosseira, de partir pra estupidez, como a gente fala, ela não fala nada. Só que aí ela engole e aí ficou com ela. Aí eu tô cometendo uma violência comigo. Eu falo que a gente é um sabonete que fica entalado aqui no pescoço. Aquele antigo de vó, Febo. Vocês que estão nos ouvindo talvez não conheçam, mas era sabonete preto. Quem não conhece, joga no Google, é puxado. Puxado. Com um cheiro bem característico, bem forte, assim. É aquilo entalado aqui. E aí faz mal pra você também não se expressar. Perfeito. Então, o Marshall, que criou o que a gente chama de comunicação não violenta, que ele deu esse nome, ele vai nos ensinar alguns passos para você construir rápido uma comunicação, inclusive para uma situação como essa, né? Como responder a uma situação que chega do nada, não deixar de falar e também não falar de um jeito estúpido que vai destruir tudo, que também não é teu objetivo, né? E tem gente que sabe que se falar... vai matar alguém. Então é melhor ficar calado. E daí tudo bem, mas dá pra aprender umas maneiras, né? E, Shirley, todos esses exemplos que a gente trouxe aqui mostra, pra mim, pelo menos, fica muito claro por que é importante hoje a gente desenvolver essa habilidade. Mas... tá curioso agora esse cenário onde as empresas estão indo mais atrás disso. Então, eu acredito que você, a galera vai acompanhar você nas suas redes, vai ver o quanto que você está envolvido em várias empresas, cada vez mais surgindo essa demanda. O que você acha que isso está acontecendo? De repente, quais os indícios que fazem com que as pessoas se preocupem mais? Eu fico até emocionada ver as pessoas estudando isso, as empresas querendo esses treinamentos. Até me emociona, né? É um negócio tão antigo, não é um negócio que começou ontem, né? Porque o resto não tá funcionando, não é mesmo? não tá dando muito certo, né? A gente fala que não quer mais o comando e controle, que a gente quer cooperar, que a gente quer colaborar. Então, a gente precisa de novas maneiras, porque nós aprendemos a competir, nós aprendemos a controlar. Quando o controle sai da nossa mão, a gente fica desesperado como líder, né? Numa organização. E como eu faço isso? Eu preciso aprender de novo. O legal é que a linguagem... né? A comunicação está muito relacionada à linguagem que a gente utiliza para se comunicar. A gente aprendeu ela de um jeito, mas é possível você aprender de outra forma. Eu não sei se é preciso desaprender e reaprender, como falam os manuais, mas é possível. Por exemplo, a gente aprendeu isso de uma forma muito íntima. Então, vamos lá. Digamos que você tem filho? Você tem, né, Otávio? Não. Tenho um sobrinho. Acho que eu já vi foto. Você tem também, ele não? É parecidíssimo comigo, aí parece que... então tá. Achei que você tinha. Mas digamos seu sobrinho. Seu sobrinho tá passando uns dias com você e daí ele não quer comer. Lá na hora do almoço. Nunca acontece, né? As crianças recusando a alimentação na hora que você planejou que era a hora de comer.
E aí você diz assim, ai, como é o nome do seu sobrinho? Arthur, se você não comer, o tio vai ficar bravo. Olha aqui. O tio vai ficar triste. Você apela de outro jeito. O tio vai ficar triste. Come, eu vou chorar. O tio vai ficar triste. Ou, tô muito feliz que você tirou essa nota boa, ou que você fez tal coisa. Ao tempo todo você tá dizendo pra ele que o teu sentimento de tristeza ou de alegria é responsabilidade das atitudes dele. Perfeito. E você acredita nisso. Que o fato dele não comer tá te irritando. Que o fato dele não comer tá te entristecendo. Você é capaz de acreditar, além de falar. Sim. Porque você foi criado assim também. Aí, digamos que você cresce, o seu sobrinho cresce... Você cresce não, seu sobrinho. Eu vou crescer mais na minha altura, mas eu vou amadurecer também. Aí, digamos que o seu sobrinho cresce, um dia ele se envolve numa briga lá, ele liga pra você e fala, tio... Deu ruim. Deu ruim aqui. Eu tô no hospital. Me leva pro hospital porque eu apanhei do meu amigo. Nossa, mas o que aconteceu, Arthur? Você apanhou? Não, mas o fulano tava certo. Eu que comecei, eu que não sei o que. Ela, não, cara, não é assim. Não se resolve as coisas desse jeito. Não, mas eu que fiz tal coisa. Você fala, mas não é motivo pra briga. Sim. Você vai querer desensinar o que você ensinou a vida inteira. Perfeito. Ou ao contrário, né? Ou ele joga a responsabilidade no outro. Ele fala, não, mas fulano fez por isso que eu bati nele. Eu bati nela, eu bati na minha namorada, mas porque ela não me avisou que ela tinha uma aula extra na faculdade hoje, eu bati mesmo. Você fala, não, mas sim. Né? Fica aquela discussão. A responsabilidade tá onde? Ele acredita, né? Perfeito. Muitos homens acreditam que estão com raiva porque a companheira não esquentou o arroz, não fez a janta. Ele aprendeu que o sentimento dele é a responsabilidade do outro. Por isso que é violento. Quando eu acredito que o meu sentimento é a responsabilidade do outro, né? E aí, nesse caso, a gente precisa investigar, a gente precisa ver a complexidade. O que ele queria, né? Que quando a janta tá pronta. Eu não tô dizendo que a gente vai oferecer empatia para quem nos agride, gente. Sim. Não é isso. Às vezes existe essa confusão. Mas então eu tenho que oferecer empatia para todo mundo? Não, de forma nenhuma. Mas eu não preciso ir para essa estratégia. Perfeito. Eu posso recorrer a várias instâncias de organização dessa situação. Mas a pessoa acaba acreditando mesmo. E a gente cria ela assim. Então, dá para não criar elas assim. E eu vou deixar vou recomendar o arroba do Pais Ajudam Pais, que fala sobre educação de crianças. Legal. E eu acho que todo mundo tem que acompanhar, mesmo que você não seja criança, porque de repente você consegue remontar algo na sua mente que você aprendeu errado. Sim. Errado e certo, né? Eu não quero usar o errado, mas que você aprendeu de uma forma que pode ser aprimorada. Pra gente não usar errado e certo. Bons resultados atualmente, que não tá dando bons né? resultados atualmente. Boa. E tem uma outra moça também que eu adoro, que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o arroba pra vocês seguirem, porque começa tudo na maneira com que a gente aprende a comunicar. Sim. Especialmente comunicar sentimentos, né? Isso reverbera muito no dia a dia do trabalho, né? Então, por exemplo, quando eu vou lidar com uma liderança, se eu aprendi assim com meus pais, por exemplo, que são pessoas de autoridade, né, na nossa infância, cara, como é que eu vou reverberar com professores, com lideranças, né? Então a gente vê isso acontecer com certa frequência, né? Nossa, muito. Sheili, e agora uma dúvida, pensando não em líderes, mas em pares mesmo. Como é que uma pessoa pode fazer um pedido para outra, perguntar alguma coisa para o seu colega de trabalho, sem ser nem aquele, não, eu sou muito direto e acaba sendo, na verdade, agressivo, ou sem precisar recorrer a 1000 falas e, na verdade, não acabar fazendo o pedido que ela quer. Como é que é um pouco esses dois extremos? Conta pra gente. É engraçado, porque eu tenho recebido essa pergunta. Eu fiz uma enquete até dos principais problemas de comunicação das pessoas. E um dos 3 principais é: sou considerado agressivo, me chamam de agressiva. E, na verdade, se a pessoa está te considerando agressiva, fica a dica. Você provavelmente é agressiva. Se muita gente está te dando esse feedback, escute com o coração. Não é à toa. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela é direta. Então, ela não quer envolver sentimentos. Ela não quer ter problemas. Então, ela chega e, só fala os fatos. Nem pergunta se a pessoa tá bem, o que tá acontecendo. Não vê o outro lado, não oferece empatia. E aí, eu acho que se oferecer empatia, facilita. Então, eu preciso pedir uma coisa pra você. Você é minha par. Como eu peço isso sem ser grosseira? Essa é a tua pergunta. Isso. Tu tem essa dificuldade? Tô brincando. Esse é um bom exemplo. Tu tem essa dificuldade? É aquela história, eu tô trazendo um amigo meu. Eu sei como é. Eu conheço um amigo então, próximo. Digamos que você tinha que entregar uma coisa pra mim hoje e você não entregou. E aí, o nosso trabalho
pode ficar prejudicado por isso, porque a data era hoje. E eu preciso te cobrar isso. Eu nem deveria, porque você é minha par. Mas eu me sinto na obrigação porque tem que entregar. Primeiro, vamos verificar se essa função é minha, da cobrança mesmo. Se você tá falando... Porque geralmente isso só dá treta se eu for cobrar, né? Ou que seja, eu vou pedir uma coisa que se não tá lá, talvez já deveria estar. Então, ver de quem é essa função realmente. E sempre passar pela sua cabeça que a pessoa pode ter tido um motivo genuíno para não entregar naquele momento. Então, talvez ouvir antes de pedir pode ser interessante. Ouvir é muito importante na comunicação. E principalmente na empatia. Não existe empatia sem escuta. Empatia não é... E aqui eu vou soltar uma regra. Só para passar a fase, não é se colocar no lugar do outro. É reconhecer que eu não sou o outro. E eu não tenho como me colocar no lugar dele. Então, eu preciso perguntar para ele como é estar no lugar dele. Às vezes eu penso assim, nossa, mas ela devia ter entregue isso também. É muito mais fácil que a minha parte. Como é que ela não entregou ontem? Isso daí já tava pronto. O que aconteceu, mano? Ou às vezes eu nem me pergunto. Eu só falo assim, ela tem que entregar porque a data é hoje. Mas se a pessoa já não entregou e a regra era hoje, tem alguma coisa que eu preciso investigar ali. Então talvez você possa chegar já com a empatia primeiro. Oi, fulana, como você tá? Como tá seu trabalho? Tem aquele projeto que a gente tava fazendo. Como tá pra você desenvolver isso? Provavelmente a pessoa já vai te explicar o que aconteceu. Aí muitas pessoas dizem, tá, mas eu preciso que ela me entregue. Ela Independente do que aconteceu. Dependendo do que aconteceu, eu preciso que ela me entregue. Beleza, bate nela até ela te entregar. Né? Vamos espancar ela, ver se ela entrega. Tranca nessa linha ali. Cantinho do... gente. Né? Então essa crença... Mas existe essa crença, né? Se eu for lá e bater no meu filho, ele vai aprender ou vai fazer, né? Não tem jeito, você vai ter que negociar. Então, a gente precisa desenvolver nossas habilidades de negociação. Não é só de comunicação não violenta. A negociação envolve muita comunicação não violenta, muita empatia. Então, eu preciso negociar. Beleza, tá acontecendo isso? Como a gente pode entregar esse projeto que é bom para todo mundo? Talvez eu precise chamar todo mundo do projeto e ver quem vai poder assumir aquela parte que a pessoa não fez. Isso não tem tanto a ver com a comunicação não violenta. Talvez tenha um pouco a ver com propósito e com... influência. Quando eu dou aula de táticas de influência, a gente vai passar por isso. Então, talvez eu precise reconectar a pessoa com o propósito da entrega daquilo naquela data. É mais eficiente do que eu bater nela para ela me entregar, né? Já que ela não entregou. E tem uma coisa que a gente precisa reconhecer. Se algo era para ser feito de um jeito e não foi, já não foi. A gente não pode mudar o passado. Essa nossa querida ilusão de alterar o que já aconteceu. Então, eu tenho um exemplo bom. Pandemia... a toda, máscara em todos os locais do condomínio, eu desço para fazer exercício, já tinha tido Covid e eu precisava me recuperar, tinha que fazer exercício, eu chego para fazer exercício de máscara, toda linda, tem lá um rapaz sem máscara, com o treinador dele também sem máscara. Respiro fundo, pensando, ele está errado e eu estou certa. Filho da mãe. No meu pensamento. A gente chama isso na comunicação não violenta de show do lobo, que são esses monte de julgamentos que vem na nossa cabeça, essa confusão mental. Às vezes isso é tão grande que você não consegue articular uma comunicação. Então você tem que sair e dar uns gritos lá no banheiro. Desgraçado! Depois você volta. Respira fundo e vai. Respira fundo e vai. Aí o que eu fiz? Eu disse assim, tem algum motivo pra você estar sem máscara? Eu nem comecei mal, acho que eu comecei bem. Tem algum motivo pra você estar sem máscara? Ele falou, eu acho muito ruim fazer exercício de máscara. Né? Eu ofereci empatia fazendo uma pergunta. Aí o que eu fiz com essa resposta dele? Nada. Eu peguei e disse pra ele, então você deveria achar um lugar que permite treinar sem máscara, porque aqui é proibido. Ele ficou pé da vida, saiu batendo o pé. Nisso, o treinador dele já tinha colocado a máscara, dito pra ele treinar, ele saiu bravo. Eu continuei fazendo meu exercício, mas assim, com o coração batendo. Ficou um climão. Sim. Aí, toda vez que a gente se encontrava, no elevador, na portaria... Encontrou ele em todos os lugares porta possíveis. De climão, vai pra cá. E aí, muita gente assim, mas você tava certa, Sheili. Não é sobre certo e errado. Eu poderia ter conduzido diferente. Quem estragou essa comunicação fui eu. O que eu poderia ter dito? Eu até acho que eu não comecei a... Tem algum motivo pra você estar sem máscara? Não é a melhor pergunta, mas beleza. Aí ele fala, poxa, vamos lá. Se eu queria fazer exercício de boas, ou eu queria que ele se sentisse mal porque ele estava fazendo algo fora da regra. Então, eu não investiguei qual era a minha necessidade. Era fazer ele se desculpar ou era fazer meu exercício? Aí eu peguei e eu poderia ter dito, poxa, pra mim também é muito difícil fazer exercício sem máscara. Nossa, não gosto, mas eu já tive Covid. Fiquei com meu pulmão comprometido, tenho muito medo de pegar de novo e preciso fazer exercício. Tem alguma maneira da gente organizar isso para que eu possa fazer um exercício de segurança? Tipo, tem 1000 formas de eu falar. Perfeito. Super. Só que na hora, eu não tive o santo Marshall Rosenberg, como diz a Carolina Nalon, que todo mundo vai começar a seguir, porque nós vamos botar a roupa dela aqui. Santo Marshall Rosenberg.
não baixou naquela hora. Então, mesmo estudando isso há muito tempo, eu acabo cometendo muitos equívocos. Às vezes, por WhatsApp, gente. A pessoa manda um negócio e você... quando você dá aquela carcada. E às vezes é uma carcada muito elegante. Muito elegante. Mas às vezes na sua cabeça também, né? Não, a gente geralmente sabe. Quando é aquele... Você sabe. E até porque quando você escreve, é muito difícil de entender como que a pessoa vai ler, né, aquilo. Sabe que eu não acho tão difícil, não? Eu acho que a gente sabe, sim. A gente dá o tom. Você acha que a gente dá o tom, sim. A gente tem essa dá o coisa, tom né? na O escrita. WhatsApp não tem o tom e tal que você fala, mas agora tem dá pra emoji, tem N outras formas ali de comunicação também, né? Que ajudam na conexão. Claro que pode ser que você escreva uma coisa e a falta de uma vírgula dê uma confusão. Sim. Existem confusões de comunicação, principalmente por escrito. Mas não são tantas quanto a gente gosta de pensar. A gente escreve, sim... Por exemplo, eu tenho um exemplo muito, muito recente. A gente tem vários exemplos que eu cometo gafes. Eu trago aqui porque eu sei que todo mundo é perfeito, menos eu. Comunicação na real aqui, gente. Você tá falando de WhatsApp, eu já pensei em vários exemplos que eu fiz, tipo, ontem. Assim. Nossa, eu fiz um muito horrível outro dia, E eu fiz sabendo, por isso que eu digo que a gente faz sabendo. Eu precisava saber sobre uma agenda, né? Uma empresa tinha me chamado para dar uns cursos e ficava... Vai ser, não vai ser, vai ser, não vai ser. E chegou uma hora que, tipo, meu Deus, tava impossível não saber o que ia acontecer, porque eu tinha viagem, eu tinha um monte de coisa, eu viajo pelo país inteiro. E aí eu mandei uma mensagem. E aí, a reunião aconteceu? A reunião para decidir a gente. Porque todo mundo diz, não, vai ter uma reunião, vai ter uma reunião. Aí o dia que eu soube que a reunião ia acontecer, no dia seguinte eu mandei uma mensagem. E aí, a reunião aconteceu? Putz, não aconteceu, porque fulano não podia, não sei o quê. Mas Beltrana vai entrar em contato com você. Mas me subiu uma raiva, diz outra. Por quê? Gente, eu tô cobrando isso há muito tempo, isso é muito importante pra mim. Como é que assim que não aconteceu, se a fulana tem coisa pra me dizer, por que ela já não me ligou e me disse? Vocês estão errados. Na minha mente, eu pensei isso, eles estão errados, eles não estão trabalhando direito, estão não sabem quanto tem, blá, 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 blá. Aí eu peguei, respirei e falei, porque fiz uma comunicação não violenta. Respirei e falei, olha... É muito importante para mim a previsibilidade, então, quando vocês estiverem, me informem, por favor, e tal, porque eu tô ficando muito ansiosa com isso. Então, eu falei meu sentimento, falei qual que era a minha necessidade, era previsibilidade, porque senão eu não consigo organizar a minha agenda, toda bonita. Aí, responderam mais alguma coisa do tipo... Aí, eu acho que ela respondeu, não, fulana vai falar com você. Aí, é meu ódio. Porque eu não tava... Ela tava tentando. Não aguentou. E isso é uma prova de que não adianta você escrever as palavras certas se a tua intenção tá errada. Mas aí, eu falei assim... Tá, então eu vou mandar mensagem pra ela, porque esse descaso está me deixando muito nervosa, alguma coisa assim. Foi fofo o final, mas a palavra descaso pode parecer uma bobagem. A palavra descaso tem um julgamento, né? Tem um julgamento teu implícito nesse de que descaso, estão fazendo né? isso por descaso comigo, porque deveriam... Porque como que não me ligaram imediatamente? Como que não me disseram? Como que estão me enrolando há tanto tempo? Né? Já tô achando que estão enrolando. Exato. E aí, qual foi a resposta dela? De nossa parte, não tem descaso, Sheili. Nós, inclusive, já fizemos isso. Ela começou a se justificar. Então, eu queria resolver, eu queria que ela se justificasse. Sim. Aí, eu tenho uma contratante minha se justificando pra mim. Olha que situação horrorosa. Perfeito. E aí, pra manter a pose, eu falei, mas deveriam ter falado comigo também. Quis manter, porque daí já tinha degringolado tudo, não vira a narrativa. Manter a narrativa horrorosa que eu criei. Então, é assim, é uma palavra que desandou o rolê inteiro. Perfeito. Porque eu estava julgando a pessoa, estava colocando, eu não ouvi, eu não perguntei o que estava acontecendo, como foi. Eu estava com muita raiva. Sentimentos, de volta lá pro começo. É o sentimento que tá causando a treta. Perfeito. E aí, como que vai ser a próxima comunicação com essa pessoa, sabe? Eu tenho que voltar para trás e dizer, sabe aquele dia? Então, não deveria ter feito aquela forma, me desculpe, não foi uma maneira adequada de conversar, enfim, né? A gente tem que voltar, e às vezes pelo orgulho a gente não volta. E aí você acaba sustentando uma situação bem crítica. E isso, né? é uma palavra, é muito mais fácil. E aí a gente vem na questão escrita, o que acontece é que é muito mais fácil eu escrever descaso do que eu falar descaso na cara da pessoa. Então, às vezes, a gente fica mais violento quando a gente escreve, não porque a gente não percebe, pode ser interpretado de várias formas, é porque a pessoa não tá na nossa frente mesmo, e aí vem todo o ódio das redes e haters e coisa e tal, né? E, Sheili, você deu vários exemplos aqui pra gente, e até pra gente começar a amarrar aqui a conversa, tem algum exemplo que você gosta muito de citar para como que a gente
pratica mais comunicação não violenta no nosso dia a dia? Ou como que eu consigo começar a adotar isso de uma forma mais consciente no meu dia a dia, principalmente no meu dia a dia de trabalho? Tem algum exemplo que você, além de todos os incríveis que você já trouxe para cá, mas tem algum que você gosta de citar para as pessoas? Eu vou trazer uma outra praticidade aqui. Essa pessoa que você falou, que, por exemplo, as pessoas estão falando que ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva, ela é muito agressiva. E ela não está vendo essa agressividade toda. Por onde ela começa? O que ela começa a fazer para levar uma comunicação não assertiva, não, sempre assertiva. Uma comunicação não violenta, então, ou começar a se perceber, né, primeiro, e depois levar uma comunicação não violenta para a prática. Além de te ligar, seguir seu arroba, pedir uma ajuda. Eu tô pensando aqui em algo bem simples, assim, um passinho, tá, gente? Perfeito, porque isso é uma coisa que mesmo eu, anos estudando, eu escorregando no tomate, volta e meia, né? Porque a gente comunica muito tempo do nosso dia, a gente passa comunicando. É buscar se desidentificar do seu pensamento. Tá. E aí, pra quem é religioso, sabe o orar e vigiar? Não é orar e vigiar e vizinha, é orar e vigiar você, seus pensamentos, né? Orar e vigiar sua própria pessoa. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu penso assim, filho da mãe tá com descaso comigo, desgraceira, por que não me ligou antes, pipi, você se afastar desse monte de barulho e falar assim, meu Deus, olha o que eu tô pensando que eles estão com descaso comigo. E pensar que isso pode estar certo ou não. A questão é que geralmente a gente acredita que o que a gente pensa é a verdade absoluta. Então sempre considere a possibilidade de você estar equivocado. Como isso é muito difícil, então você aqui... Prazer, Otávio. Como isso é muito difícil, digamos que o Otávio fez uma coisa e eu achei que ele foi muito cretino. Falei, não acredito que ele me deixou esperando, não me deu carona hoje. Ele poderia me dar carona, seria tão fácil me dar carona, pois ele deu uma desculpa e não me deu carona. Filho da mãe. Se eu tô assim, é muito difícil eu pensar que ele teve um motivo genuíno. Eu posso. É muito difícil eu não ficar interpretando, né? Aquele desgraçado! O que eu faço pra me desidentificar? Eu crio um motivo super genuíno. Eu falo, e se ele teve que buscar alguém no hospital? Porque se isso foi uma verdade, eu vou morrer do coração depois de ficar interpretando. Então, eu tento substituir. Eu, Sheili, comecei substituindo. Legal. Hoje, pra mim, é mais automático imaginar os vários cenários do que pode ter acontecido, fora aquele que eu acredito que é o que aconteceu. Porque a gente realmente fala que é a verdade. A nossa mente, a gente acredita no que pensa. A gente precisa questionar os nossos pensamentos. Isso é difícil. Então, se você não consegue questionar, é difícil pra você sair longe disso. Porque eu poderia, saindo longe disso, eu posso até conversar com você de uma forma não violenta, dizendo, Otávio, quando você não me dá carona, tem uma vozinha na minha cabeça que fica dizendo, olha, o Otávio não gosta de você, Sheili, ele fez de propósito, ele não quis te dar carona. Eu tô contando pra ele que eu fiz essas interpretações, mas eu não tô dizendo, poxa, Otávio, você não quis me dar carona, né? Ou eu já chego assim, pois é, né, Otávio? Querendo que ele adivinhe por que eu tô brava. Porque como ele não quis me dar carona, eu tô brava, você vai... Mãe de Ná, Otávio, parente da mãe de Ná. A gente, é uma espiral de conclusões. Sim. Tem até nomes técnicos pra isso. Eu vou concluindo coisas e no fim já tô brava com você não sabe nem por quê. Então, expressar o que você sente é muito importante, mas começar a perceber que isso pode não ser a realidade. Pode ter uma coisa que você não sabe. E a gente só vai saber perguntando. Então, abre espaço para empatia. Mas o primeiro passo é o que eu penso não necessariamente é o mundo real. É qual que é a sua interpretação, né? No final. Então, o que você está interpretando e é o seu... Eu tô deduzindo. É o primeiro passo da comunicação não violenta, que é a observação. O que aconteceu de prático? Eu pedi carona e ele não me deu carona. Bom. Se ele tá de mal comigo, se ele tá bravo, se ele me odeia, se ele quer me fazer andar, se ele tá querendo se vingar... Tudo isso é uma historinha que a minha cabeça está inventando. Como diz a Juliana Calderon, que vocês também vão seguir, é uma novela do Manuel Carlos que eu já monto na minha cabeça. Atenção, começo, pessoas, aquelas pessoas que, né, conheci a Sheili, então a gente tá entrando num relacionamento, aí eu já penso a gente casando, já penso a gente separando, já penso a gente... As pessoas que têm uma imaginação muito fértil. Pra tudo, incluindo no ambiente de trabalho. Então, a pessoa chega atrasada, ela não tá, né, descaso. Por exemplo, colega novo, chefe novo, ou você é o chefe novo do time, tal pessoa, já vi que aquela pessoa é o mandão, é o rebelde da turma. Qualquer interpretação prévia. Interpretação ou criação de mundo que a gente faz, Total.
Não é ser menos criativo, não é que a gente não precisa ser criativo, mas assim... Usa a imaginação no momento mais adequado. Exato. É mais levar as observações, acho que a Shirley falou um ponto importante, que é observar os fatos, né, que você tem e trabalhar em cima deles. Porque trabalhar a expectativa, trabalhar a história que a gente ainda nem sabe... E fato é aquilo que pode ser filmado com uma câmera. Essa é uma boa dica. O que é fato? Perfeito. Pode ser filmado com uma câmera. Eu filmei ele dizendo, poxa, eu não vou poder te levar a Sheili. Ou filmei ele passando com o carro e não parou. Sentimentos eu não filmo com câmera. É verdade, Intenções eu não filmo com câmera. Pensamentos eu não filmo com câmera, então não vale. No teu filme só vale o que pode ser filmado com uma câmera. É isso, e a gente tem que olhar e nas situações, acho que não se pegar, né, mas aquela coisa do baseado em fatos e dados, né, traz fatos e dados pra conversa. Ótima definição. Então, vamos se basear nos fatos e dados e não no achismo. Se você tem algum achismo, faz o que? Pergunta. Igual a Shirley fez, com as melhores perguntas, né? A pergunta, né? Dá o espaço para escuta. Olha só, tô aprendendo horrores aqui. Quando você pergunta, você dá o espaço para escuta. Aí sim, você vai ter um outro fato, que a pessoa vai ter relatado. E aí você pode ficar trabalhando. E quando a gente fala sobre fatos, é melhor do que sobre interpretações. A probabilidade da pessoa te rejeitar, né? Eu falo, pô, você foi sacana comigo. Eu falei, sacana eu? E aí começa. A interpretação de cada um. Aí a gente vai sacana. começar a discutir se ele foi sacana ou não. E o fato do carona se perdeu. Quando eu usei a palavra descaso, a gente começou a discutir se elas estavam, né? Se aquela empresa estava começando a ter descaso comigo ou não, se era relevante ou não. E, na verdade, eu só queria saber a minha agenda. Só me dá uma informação, né? Uma data mais cedo, porque pra eu poder me organizar. Quantas vezes as pessoas que a gente fala, a gente fica discutindo quem fez o problema e não o problema. É isso, a gente começa... Isso. É quando a gente desvia a comunicação pra um lugar que não é efetivo pra ninguém. De repente a gente tá discutindo se a gente se ama ou não, você me ama, você não me ama, e eu só queria saber da louça, entendeu? Na verdade, minha necessidade de organização. E aí a gente teria que comprar uma lavadora. Ah, mas nós estamos duro, mas então nós vamos deixar de sair durante tanto tempo, mas nós vamos comprar a dita cuja da lava-louça e ela vai resolver nosso problema. Perfeito. Nossa. Muito bom, cara. Uma aula, né? Uma aula hoje. Muito bom. Sheili, então, pra gente começar a ir pros finalmente da nossa conversa, a gente tem um quadro que é um bate-bola, que é a surpresa que eu te falei que ia ter no final do episódio, que é o seguinte, eu trago uma frase e você fala o que vier na sua cabeça. Um bate-bola, coisa bem simples. Beleza? Então, Sheili, preparada? Bora. Seguinte, primeira, comunicação não violenta é... Vida. Muito bem. A gente gosta desse tipo de... Respostas filosóficas. Seu maior desafio com comunicação não violenta? Escolher não ser violenta porque o hábito da violência já está muito arraigado dentro de mim. Boa. Um mundo com mais comunicação não violenta é um mundo... de comunidade. Comunidade, boa. E futuro do trabalho... Nossa, essa foi péssima. Futuro do trabalho, para você é... legado que nós vamos construir juntos, sabe? Acho que é as empresas são legados. A gente está construindo todas as coisas que existem. Nós. Então, é nosso. O futuro do trabalho é nosso. Muito bom. Palmas para Sheili. Muito bom. Sheili, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente. Foi ótimo esse papo. Obrigada por trazer tanto repertório, tanto exemplo, tanta coisa prática pra gente refletir sobre isso, né? E que fique aí também, seja ótimo pra vocês pensarem. E seja um início só de quem nunca ouviu esse termo. Outro dia eu conversei com uma pessoa que falei sobre comunicação não violenta, ela falou, o que é isso? Eu falei, tá aí, é por isso que a gente tá aqui fazendo o que a gente tá fazendo, é por isso que tem tantas pessoas importantes como a Sheili falando sobre isso e levando esse aprendizado cada vez mais pra todas as pessoas, né? Então, procurem, tenham curiosidade, continuem essa jornada de aprendizagem sobre comunicação não violenta. Obrigada eu. E eu fiquei pensando o que é comunicação não violenta antes de vir pra cá, né? Ele falou que ia fazer essa pergunta. Eu falei, meu Deus, como eu respondo essa pergunta? É uma metodologia do Marshall, sistematizou, né? Mas é uma postura diante da vida. A não violência, de forma geral, é uma escolha que existe e ela traz benefício para todo mundo. Muito
Muito bom. Muito bom. Vamos escolher isso todos os dias. Com né? certeza. Então você fica com essa mensagem, por favor, pense nisso. E para você que acompanhou a gente aqui, por hoje é só. Fica bem. Se você gostou e só se você gostou, a gente se encontra no próximo episódio. Sem mais delongas, um podcast da Binous. Siga a gente no Instagram, @binous.oficial e acesse o nosso site www.binous.com. Lembrando que Binous é com B mudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.